Salve tropa, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo no canal, que eu vou compartilhar com vocês a minha carteira de investimento e, mais importante do que isso, os aportes mensais que eu faço nos meus investimentos. O intuito desse quadro não é ensinar vocês a investirem, mas meramente inspirar vocês a direcionar parte da renda de vocês para os investimentos, porque essa organização financeira eu acho que é algo muito importante para o nosso longo prazo, visto que a maior parte de nós de fato não vai aposentar, né? Porque se for olhar pelo INSS, a chance da gente aposentar é baixíssima pela Previdência, então cada um que cuide das suas finanças da melhor maneira possível. Então vamos lá, rapaziada, só para dar um contexto para vocês, em 2022 ali, eu estava namorando com a Isabela, que hoje é minha esposa, e a gente tinha um combinado, a gente namorava à distância, a gente tinha um relacionamento à distância. Eu morava em Santa Catarina, em Florianópolis, e ela morava em Minas Gerais, ela fazia mestrado na UFOP. E o que acontece? Eu sou natural de Minas Gerais, e a gente tinha combinado, assim que a gente começou o nosso relacionamento, mesmo que à distância, a gente tinha combinado que a gente ficaria juntos assim que ela terminasse o mestrado. Talvez, no caso, ela poderia ir para Santa Catarina ou eu poderia voltar para Minas Gerais. Eu morava em Santa Catarina com mais dois jogadores de poker, então eu dividi uma casa com mais dois jogadores de poker, e eu achava o custo de vida estava meio alto, eu não conseguia construir um patrimônio. A minha organização financeira não permitia que eu construísse um patrimônio lá, e aí eu tinha a opção de que voltar para Minas, tanto por causa da minha esposa, principalmente por causa dela, mas também pela ideia de que minha mãe, ela tem uma casa na roça, onde ela mora hoje em dia, e ela tem uma casa na cidade. E eu poderia morar na casa da cidade e não pagar aluguel. Então eu cortaria boa parte dos meus custos fixos. Então eu decido ali, em 2023, que eu vou voltar de Santa Catarina, vou largar a praia lá e vou voltar para Minas Gerais para morar com a minha esposa e para sair do aluguel. Então, naquela época eu tinha alguns investimentos, mas nada que eu tinha conhecimento sobre. Eu simplesmente colocava o dinheiro em algumas coisas, seguindo dica de YouTube, coisa que me deu muito prejuízo, na verdade. E o que aconteceu foi que, ao voltar, eu liquido meus investimentos, eu reformo a casa para deixar ela confortável de uma maneira que eu possa trabalhar dentro dela e conseguir performar o meu melhor. E então, quando é 10 de outubro de 23, eu volto para Minas e no dia 11 de março de 24 eu me mudo para casa já reformada junto com a minha esposa. Ali eu já não tenho patrimônio, mas eu também não tenho tantos custos fixos tão altos. Né? Ela tem a bolsa do mestrado e eu tenho os meus rendimentos com o poker, assim, para poder custear a nossa vida a partir dali. E a partir dali eu começo a construir novamente um patrimônio. Então, o que eu tinha um pouco de investimentos em Santa Catarina, eu liquido e volto e começo a construir a partir de 2024. Conforme os anos de 2024 vai passando, eu vou pagando todas as coisas que faltaram em relação à reforma e começa a sobrar um dinheirinho, eu começo a pensar, pô, como que eu vou investir esse dinheiro, né? Eu não tinha esse conhecimento, mas eu já seguia muito o Raul Sena, o investidor Sardinha, e, cara, eu sentia muita sinceridade nas coisas que ele falava, eu aprendia muitas coisas com ele, e eu decidi me inscrever na escola de investimentos dele, que é a UVP. Felizmente eu passei na escola e quando foi mais ou menos fevereiro de 2025 ali, eu começo a consumir o conteúdo exaustivamente, cara, eu estudo pra caramba o conteúdo, para começar a ter um mínimo de confiança naquilo que eu estava fazendo. Então, minha jornada como investidor consciente, de certo modo, com clareza, de certo modo, ela começa no ano passado, mais ou menos fevereiro de 2025, quando eu começo a estudar diferentes tipos de investimento. Para vocês terem ideia, eu não sabia nem qual era a diferença de uma ação inteira e o mercado fracionário, que você, em vez de comprar um lote de 100 ações, você compra somente uma ação, duas, um valor quebrado, né? Então, não sabia porra nenhuma, mas agora eu começo a construir esse conhecimento. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é algumas ferramentas que eles têm dentro da escola deles, é o que eu utilizo para poder fazer meus investimentos, pois o intuito aqui é mostrar para vocês, não ensinar vocês a investir. Há muitos canais de investimento aí que vão ensinar vocês diversas coisas, se vocês tiverem a gana de aprender, né? Mas é muito mais sobre inspirar vocês a terem a disciplina de ter uma organização financeira, coisa que eu não tinha, tá? E aí a gente vai começar, por exemplo, pelo que uma das ferramentas da escola é o orçamento doméstico, que me ajudou muito a me organizar financeiramente. Então, beleza. Dado o contexto, eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que a gente utiliza dentro da escola da UVP que eles liberam para a gente como aluno. E o que eu quero que vocês percebam é que isso aqui é o mais importante para mim em relação a como se organizar financeiramente. Eles têm uma ferramenta de orçamento doméstico e aqui você define alguns tópicos: custo fixo, conforto, metas, prazeres, liberdade financeira, conhecimento. Ou seja, de 100% da sua renda, quantos por cento vai para cada um desse cenário. Então, a gente passa de investir o que sobra para direcionar parte da renda para investimentos, que no caso é a liberdade financeira. Esses valores aqui são meus, não é algo que vocês têm que copiar, que vocês têm que reproduzir, mas é algo que vocês só precisam entender que a principal peça disso aqui para mim hoje é a liberdade financeira, tá? É muito importante que vocês
dediquem, assim que a renda de vocês caia na conta, parte desse valor para a liberdade financeira. Felizmente, eu tenho um custo de vida baixo e eu tenho a possibilidade de direcionar boa parte do dinheiro que eu ganho para a liberdade financeira. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente dedica 31% da nossa renda para a liberdade financeira. Cada um de vocês, rapaziada, vai ter um contexto, vai ter uma limitação. Mas é importante que vocês comecem a construir esse tipo de organização, porque eu acho que no futuro a disciplina vai ser o que vence. E por que da liberdade financeira, né? Porque, cara, eu acredito que, pô, com 40, 45, 50 anos, eu quero ter a opção de talvez viver de renda, de talvez trabalhar com não trabalhar ou trabalhar com outras coisas ou fazer outras coisas. E para isso, a gente precisa estar investindo mensalmente. Então a gente tem que criar aquela disciplina. Beleza? A partir do momento que eu começo a dedicar parte do meu dinheiro para a liberdade financeira, eu começo a construir uma carteira de investimentos através dos conhecimentos que eu adquiri dentro da escola. E assim, o primeiro mês eu passei praticamente estudando, eu não coloquei um dinheiro investindo nada do tipo. Até eu completar o curso, eu não construí de fato uma carteira. Mas eu concluí o curso de certo modo rápido, porque eu sou um cara que gosto muito de consumir conhecimento. E pô, quando eu tinha tudo um curso estruturado, com um caminho traçado para mim, foi muito mais fácil para eu poder estudar todo aquele cenário. Eu tenho até hoje, inclusive, os, os resumos de algumas coisas, de alguns módulos, tá vendo? Então, assim, tem coisas que eu fui estudando, fui tirando prints, fui anotando, escrevendo. E aí, a partir disso, eu construo a carteira de investimentos e começo a fazer o que é mais importante, que é o ponto principal do vídeo de hoje para vocês, que são os aportes. É começar mensalmente a aportar em diferentes tipos de investimento, beleza? E aí, aqui a gente tem a minha carteira. Eu estou usando o Kinvo, porque eles disponibilizam e aí eu tenho como consolidar a minha carteira. E aí, o que eu quero que vocês percebam aqui? Tem a parte de rentabilidade, mas pouco me importa a rentabilidade, tá? Felizmente a gente tá com a rentabilidade boa, mas qualquer um que investiu na Bolsa de Valores brasileira no último ano ganhou dinheiro, porque pô, ela subiu, disparou pra caramba. Mas o mais importante é isso aqui, o que eu quero que vocês percebam. O patrimônio, tá? Se eu vier aqui em extrato vai ser mais fácil. Isso aqui são os meus aportes mensais. O valor que eu aportei em fevereiro, o valor que eu aportei em março, o valor que eu aportei em abril, o valor que eu aportei em maio, o valor que eu aportei em julho. Então, assim, vocês podem perceber que em mês nenhum eu deixei de aportar. Tá? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas em mês nenhum eu deixei de aportar. E isso é o mais importante, é a disciplina de estar mensalmente direcionando parte do que a gente ganha para investir. Tá? E aí, esse mês de janeiro tá dando alguns resgates aqui, mas eu nunca vendo nada, tá? Esse resgate aqui é porque basicamente eu tinha títulos de CDB do Banco Master, que me deu uma boa rentabilidade, e como o Banco Master foi liquidado, eu resgatei a rentabilidade via FGC. Então tá como resgate, mas na verdade não é resgate, é só porque esse dinheiro entrou na minha conta e eu já reinvesti ele em outros ativos. Então assim, o mais importante é disciplina nos aportes, rapaziada. Principalmente para quem é jogador de pôquer, vocês têm que ter uma reserva de emergência muito bem estruturada e tem que ter uma gestão de banca com reserva de emergência, mais orçamento financeiro, orçamento doméstico de custos mensais em casa, muito bem estruturados. Porque o maior perigo, tanto de jogar, principalmente de quem é jogador de pôquer, é quebrar. Tipo assim, se você quebrar, acabou, meio que acabou, né? Você vai ter que ficar tirando dinheiro do bolso, vai tirar dinheiro de onde? Se você não tiver reserva, coisa do tipo, vai meio que acabar a sua carreira. Então o importante é você se manter no jogo. Ganhando muito ou ganhando pouco, o importante é você se manter no jogo, porque no longo prazo o seu conhecimento adquirido e o seu conhecimento acumulado fará com que você tenha mais retornos, beleza? Então assim, percebam que eu aportei todos os meses e hoje eu vou compartilhar com vocês os aportes desse mês de janeiro, tá? A gente vai vir aqui na área de investidor da B3. A minha carteira de investimentos, ela tem mais ações do que eu gostaria, mas por quê? Porque quando eu comecei com poucas, então eu comecei com umas 10, 12 ações na hora de fazer minha carteira, e cara, eu fiquei tão bitolado com aquilo, que eu gostei tanto daquilo, que eu comecei a ver diferentes empresas, diferentes setores para avaliar, para enxergar dados, coisas do tipo, e aos poucos eu vou ir lapidando de acordo com o meu perfil. Não é recomendação nenhuma de investimento, é só o que eu faço mensalmente. E como que eu decido quantos que eu vou aportar, né? Tipo assim, aqui teve a quantidade de compra de cada ação. Percebam que aqui tem o ticker dela e aqui tem o F, que é do mercado fracionário, então eu não preciso comprar um lote de 100, eu posso comprar em lotes pequenos. E como que eu decido quais eu vou comprar? Ah, tá barato, tá caro. Não sou eu, na verdade, tá? Dentro da ferramenta da UVP, eles têm o diagrama do cerrado, tá? Que basicamente ele te direciona os aportes. Então eu posso, aqui está a minha carteira, como que ela é estruturada. Então 53% da minha carteira são ações nacionais, 15% ações internacionais, 5% fundo imobiliário, 7% criptomoeda, 20% renda fixa, e aí eu não tenho renda fixa internacional.
Isso aqui, rapaziada, é dentro do curso que a gente define, é junto com tem uma análise que eles chamam de PR, que faz o seu perfil de risco. Então, assim, não copiem isso, é só para vocês entenderem como que eu estruturei os meus investimentos. E aí, quando eu venho aqui na ferramenta de novo aporte, eu posso colocar o valor que eu gostaria de aportar e esse diagrama do cerrado automaticamente balanceia minha carteira de acordo com o que está faltando. Então, no momento, por exemplo, está faltando eu comprar criptomoedas. Então, ele está me direcionando a comprar tal valor em criptomoeda. Renda fixa também está um pouco abaixo. Eu comprei muitas ações, então tal valor em renda fixa. E isso é meio que uma blindagem do meu emocional, porque tal coisa está subindo ou está caindo, eu não vou querer comprar, eu não fico nem olhando, na verdade, a cotação disso aí, tá? Eu simplesmente venho aqui mensalmente, coloco o valor que eu vou aportar, ele rebalanceia minha carteira de acordo com a que subiu mais, com a que desceu mais, quais que estão valendo a pena comprar, de acordo com as notas de força de cada empresa que eu defini. Ele sugere o valor de aporte, eu vou lá e aporto e acabou. Mês que vem eu repito esse processo. É basicamente isso que eu tenho feito, é isso que tem dado a rentabilidade de 30% no último ano. A rentabilidade não importa de fato, o que mais importa é o valor de investimento, o aporte mensal ao longo dos anos. Beleza? E aí, a partir disso aqui, eu fiz isso aqui tem uns 2, 3 dias. Eu até gravei a tela do celular, mas eu não sei se eu vou colocar no vídeo. E tem aqui os aportes que eu fiz. Então vocês podem ver 9 ações da Ambev, 9 ações da Arezzo, 11 ações do Banco do Brasil, 3 ações do Banco do Bradesco. O valor de compra, eu investi aqui mais ou menos uns 5 mil, se eu não me engano, tá? E também investi em renda fixa, tá? Eu comprei PCA mais 2029, eu comprei renda mais 2065 e comprei o Selic 2031 também. Parte dessa renda fixa foi por quê? Porque eu estava com CDBs do Banco Master em pré-fixados, que também é renda fixa, e no momento eu não estava estudando nada para saber se eu deveria comprar outras coisas, e como estava faltando renda fixa na minha carteira, eu simplesmente comprei algumas que eu acho seguro que vão render bastante a longo prazo. Beleza? Então esses foram meus aportes. Faltou um pouco ainda. Eu tô com a pretensão de no futuro comprar um lote e fazer uma casa que seja minha e não ficar na casa da minha mãe. E para isso provavelmente eu deixarei meu dinheiro rendendo em renda fixa de curto prazo, provavelmente LC, LCA. Estou estudando sobre ainda. E aí tem uma parte dos aportes que não estão aqui porque eu ainda não os realizei, tá? Mas basicamente a minha carteira de investimentos e meus aportes mensais são esses. Tá? Eu pretendo trazer esse tipo de vídeo no canal uma vez por mês. Eu não vou tentar ensinar vocês, eu nem quero ensinar vocês sobre investimento, não é uma coisa que me agrega atualmente. Eu não tenho conhecimento suficiente para isso, tá? O meu foco é única e exclusivamente o poker, que é a minha vida no momento, tá? Mas eu pretendo inspirar vocês trazendo algo que eu faço mensalmente que eu acho que vocês deveriam fazer. Junto com esses vídeos, eu vou trazer algumas reflexões sobre dinheiro, algumas reflexões principalmente de organização financeira para quem é jogador de poker, que eu acho que faz mais sentido no meu canal, mas, de certo modo, é sobre isso aqui que vai ser o quadro, beleza? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou do quadro, comente, tá? Caso você queira algo mais, tenha alguma dúvida ou algo do tipo. Se o vídeo te agregou, deixa sua inscrição, vai ajudar bastante o canal. Valeu, falou!